Meus amigos, boa noite. Uma boa noite a todos. É uma alegria imensa retornarmos embora desse jeito ao nosso núcleo, Chico Xavier, que amamos tanto, que conhecemos quando estava ainda no ventre do sonho, da ideia de Corações Amigos, de inaugurarem um centro aqui no Anil. Eu tive a honra de participar desde o início dessa tarefa, como observador. É claro que as fundadoras, na época, é que suaram a camisa, que, enfim, que fizeram hoje o núcleo. É uma casa já com raízes na nossa doutrina, Kardec e Chico Xavier. Jesus, Kardec e Chico Xavier. Então, nós vamos aproveitar a oportunidade e falar sobre a caridade. Mas antes eu queria dizer, vejam como o Chico tinha respostas para todos os assuntos. E às vezes ele tinha respostas surpreendentes. Então, certa feita, em 1983, se não me engano, ele disse ao Geraldo Lemos Neto que um dia o Espiritismo seria divulgado pela multimídia. Na época não existia nem esse termo, essa palavra. E hoje nós estamos aqui, um número superior de casas espíritas se conectam pela internet. Então, nós vamos lá. Em Mateus, no capítulo 25, itens 31 a 46, narra Mateus que Jesus, no final dos tempos, iria separar um dos outros e colocaria as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E eu ouvi uma vez até uma opinião muito original de um amigo, que ele, diante desse texto, ele dizia que, na opinião dele, Jesus não gostava de bodes, porque ia botar à esquerda e as ovelhas à direita. E Jesus falou: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e me foste ver. Quando foi isso? Quando aconteceu? Perguntaram os justos. E Jesus respondeu: todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizesse. Então, nós podemos observar que Jesus foi muito objetivo, muito claro nesse texto, quanto à nossa obrigação de praticar a caridade, tanto na sua forma física e material, como em sua forma moral. Vejamos que as primeiras indicações foram sob o ponto de vista material: fome, sede e teto. Depois, a caridade moral: doente me visitastes, preso e me foste ver. Então, não deixa nenhuma dúvida com relação a isso. Então, nós seremos julgados não somente pelo mal que praticamos, como também pelo bem que deixamos de praticar. Tive fome e não me alimentastes, tive sede e não me destes de beber. No Livro dos Espíritos, questão 642, Kardec indagou dos espíritos: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não, eles responderam. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido
por causa do bem que deixou de fazer. Então, a prática do bem não é de acordo com a nossa conveniência, é de acordo com a necessidade. E nós entendemos que não praticar o mal é apenas evitar o que é ruim, mas fazer o bem é, com certeza, construir o melhor. Na questão seguinte, para não deixar dúvida nenhuma nos nossos apontamentos, na questão 642, alguém dirá, ele está falando assim antes da questão, porque não sabe o que estou passando, o que estou sofrendo. Falar é muito fácil. Então, vamos a essa questão. 643. Há pessoas que, por sua posição, não têm possibilidade de fazer o bem? Veja uma pergunta direta e objetiva. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Eu conheci duas pessoas que faziam o bem no limite das suas forças. Um homem médico preso ao leito, e ele refletiu, espírita, estou aqui imobilizado, o que posso fazer de bom? Ele se valia da prece em favor do próximo. Orava sempre. As pessoas enviavam nomes pedindo preces, e ele atendia, e os resultados eram marcantes. Ficou conhecido pela fé e o devotamento próximo. O outro foi Jerônimo Mendonça, que a gente conhece, muitos de nós conhecemos e admiramos, através daquele livro Gigante Deitado. Ele era cego, paralítico, sofria de artrite, artrose, angina, hipertenso, às vezes tomava 20 Zordil por dia. Não obstante, não parava em casa. Sua mãe um dia chegou para ele e disse, Jerônimo, meu filho, você é o mais imóvel que eu conheço móvel. E falou para ele, Jerônimo, você tem 8 irmãos, não é isso? É, minha mãe, 8 irmãos. Jerônimo, o único que não para em casa é você, porque ele fundou o Centro Espírita em Utuiutaba, onde ele morava, na capital, na periferia, creches, asilos. Além disso, fazia palestras, era poeta, tocava violão e era um homem muito bem-humorado. Uma vez, um motorista estava levando na estrada, numa Kombi, e o guarda parou, porque ele estava acima do limite de velocidade. Aí o guarda aproximou-se, e o Jerônimo estava ao lado, na cadeira do carona, no assento do carona, só que retirado, porque ele estava numa espécie de cadeira-cama, como ele viajava. Aí o guarda, o senhor, além de velocidade acima do limite, o senhor ainda está carregando um doente? Pois é, seu guarda. Há 18 anos que eu dirijo para ele. Esse homem não para. É para lá e para cá, é para lá e para cá. Então, gente, essa questão, a 643 e a 642, é uma questão muito grave, que nos deixa num beco sem saída. Ou praticamos uma boa ação, sempre que o ensejo se nos apresenta, ou seremos julgados pelo desperdício dessas oportunidades. E quem é que nos julgará? Será Deus que nos julgará? Será que eu tenho algum espírito fiscalizando os nossos atos? Não. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos está escrito, Kardec indagou, onde está escrita a lei de Deus? Em nossa consciência. Então, nós mesmos é que nos autopunimos. O que mais atormenta o espírito depois da morte é o desperdício do tempo, a hora vazia, como disse o poeta. Depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que podia.
Via de regra, em matéria de fazer o bem, temos dificuldades, porque somos adeptos da lei do menor esforço. É muito mais fácil deixar de praticar a caridade do que praticá-la. É tranquilo. Às vezes temos um compromisso, um aniversário, mas temos a mesa mediúnica, temos o compromisso do horário com o preparo da sopa para entregar, ou entregar a sopa. Então, o comodismo é a gente ligar para o companheiro e dizer que nos substitua, porque naquele dia nós temos um compromisso. André Luiz, no livro Diálogo dos Vivos, ele disse assim: ninguém consegue evoluir e elevar-se sem a coragem de aceitar-se, tal qual é, para fazer o melhor de si. Gente, experiência envolve erro e acerto, tentativa e recomeço. Não há outro caminho. Nenhum avanço se fez e nem se fará sem riscos. Só os pessimistas alimentam impedimentos para fazer o bem. Preservar-se demasiado contra obstáculos e provações é fuga das tarefas que se pode fazer. E nós estamos numa época muito própria para as pessoas estão se revelando dentro de casa. Estão se revelando. Tem muito espírita que está em depressão, tem espírita que está com aborrecimentos sérios, seja com o cônjuge, com os filhos, em função da quarentena. Porque nós estamos nos revelando, a rigor, quem realmente somos por dentro, o que somos realmente. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, analisando o saber e o fazer, ele disse: existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas, pondera ele, penetram valorosamente a vereda, muita vez abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. E Pitágoras, certa feita, o filósofo, disse que a Terra era a morada da opinião. Então, há pessoas cujos espíritos são inclinados a crer. Têm uma natural tendência para acreditarem em tudo. Basta um amigo passar qualquer ideia que acreditam, sem a menor reflexão. O amigo falou, tomamos como verdadeira tese o conto. Tem muita gente que Deolindo Amorim foi um companheiro, escritor, palestrante espírita. Ele disse que existem pessoas cuja fé é circunstancial. Eles colocam a fé no médium e não na doutrina. Se o médium falhar, é uma decepção. Eles até abandonam a crença. Não, eu vi o fulano, espírita, médium, fazia, acontecia, eu encontrei num erro. Então, a crença da pessoa não era na doutrina espírita, era no médium. Não era uma crença forte. Então, tem pessoas assim, que também espalham qualquer coisa. Se ela confia no amigo, e o amigo diz qualquer coisa, às vezes pode ser até um absurdo, ela sai espalhando por aí, dizendo que o fulano falou, eu acredito. Já outras pessoas têm uma personalidade mais marcante. São inteiramente opostos a estes. Não creem em nada. Ainda que vendo, observando, escutando, lendo, são irredutíveis, rebeldes. E há também a classe dos indiferentes. Para essa classe, tanto faz que a coisa venha como que a coisa vá. Não são nem frios nem quentes, são mornos. É como disse o educador Hilário Ribeiro, não basta ter coração, é preciso ter bom coração, ou seja,
Não basta deixar o mal, é preciso fazer o bem. Diametralmente opostos a estes, existe a classe dos investigadores, dos que procuram, através do estudo, da pesquisa e da análise, descobrir para o bem do próximo o que seja útil, perfeito e belo. E os espíritas, com toda certeza, pertencem ou devem pertencer a essa classe dos investigadores. O espiritismo, podemos dizer, é a doutrina do conhecimento, a doutrina do livro. E o espiritismo nos ensina que não há morte, que a ideia de parar é a ideia de morrer. Ora, se não há morte, por que nós vamos parar? E nem cultuar o que morre, mas sim estudar o que vive e o que continua a viver. Emmanuel fala que nós, ao acordar, ao despertarmos num dia, além de agradecer a Deus mais uma oportunidade, nós temos que viver aquele dia com a alegria, como se fosse o primeiro dia, e com a responsabilidade, como se fosse o último dia. Então, nós vamos colocar a nossa consciência acima da nossa conveniência, como diz André Luiz no livro Estude e Viva, no prefácio do livro, aliás, de uma das páginas do livro Estude e Viva, quando ele fala que é preciso desentranhar o pensamento de Kardec, da mesma maneira como Kardec desentranhou o pensamento de Jesus dos textos evangélicos. Jesus falou, foi claro, eu não vim destruir a lei, eu fui fazê-la cumprir. Então vamos agora, diante dessa certeza de que não existe o parar, não existe o parar, as águas mortas só existem na superfície dos pântanos. Mas se a gente cutucar com uma varinha, nós vamos ver o que sai lá de baixo. Muitas vezes as pessoas sorriem umas para as outras, mas sabe Deus o que tem nos seus pensamentos. Então, vamos enumerar algumas vantagens da prática da caridade. A prática da caridade para com os nossos semelhantes se constitui, sem dúvida, numa ótima oportunidade de burilar o nosso espírito. Já tinham pensado nisso? Será através da caridade que nós podemos burilar o nosso espírito. Há quem condene a prática da caridade material, com o argumento de que o governo é que deve prover os carentes. De que valerá sermos perfeitos? Vem a pergunta. Se nossa perfeição nunca será testada ou utilizada na ajuda dos necessitados de todos os tipos, que adiantaria sermos uma ilha de perfeição rodeada de sofredores? De que valeriam também tanto conselho sem satisfazer as necessidades físicas? Como alguém com fome ou com frio consegue entender o Evangelho? Melhor, sempre que possível, a caridade física, a caridade moral. Mas quais são, afinal, as vantagens da caridade para quem pratica? Vamos ver, para quem recebe, a caridade, até mesmo material, muito mais existe que a simples satisfação das necessidades de alimentos, agasalhos e medicamentos. Nada pior do que a indiferença. Quando os desassistidos da sorte não se sentem relegados, abandonados, entregues à própria sorte, porque uma mão amiga se interessa por ele e procura, de algum modo, estender-lhe a mão, o que acontece? Surge a esperança. É como se fosse uma injeção de estímulo. Cria uma alma nova, ao compreenderem que seus sofrimentos comovem os seus semelhantes e que esses, em troca, lhes devolvem amor. Ao perceberem que alguém exista e que se interessa pelo seu mal, estende a mão caridosa e amiga, isso lhes dá como que uma injeção de estímulo e esperança.
criam alma nova ao compreenderem que seus sofrimentos comovem os seus semelhantes. Uma semente fica plantada em sua mente, a do exemplo de fraternidade e de verdadeira caridade. Cedo ou tarde, nesta ou em outra existência, essa semente germinará, transformando também os seus portadores em batalhadores pelo bem do próximo. É como disse Cornélio Pires, serviço de caridade é dever, amor e paz. Dever é aquilo que entregas, amor é o jeito em que dás. Eu vou contar um acontecimento, um fato que aconteceu na nossa casa espírita há uns 15 dias atrás. Nós já estamos abertos lá na Casa Espírita Eurípides Massanufo. O bazar já abre todas as manhãs, o culto do Evangelho às 9h todos os dias, e as nossas reuniões mediúnicas já começaram, e as reuniões de tratamento de saúde às terças-feiras quinzenais. Mas é importante frisar, nós estamos obedecendo o protocolo que a saúde pública ordenou. Nós temos máscaras, nós temos álcool gel, nós temos aquele tapete sanitizante e nós temos o distanciamento entre cadeiras. Só para vocês observarem, nós devemos, se correr tudo bem, iniciar as reuniões públicas em outubro agora. Num salão que cabiam 200 cadeiras, vamos colocar 49 cadeiras somente. E vamos entregar senha. Só irão entrar no centro aquelas 49 cadeiras. Por que eu estou dizendo isso? Porque 3 amigos de 3 centros diferentes, um aqui no Rio, um em Niterói e outro em Goiás, não pararam os seus trabalhos espirituais, materiais, normais que praticavam em suas casas. Nenhum participante contraiu Covid. Nenhum trabalhador contraiu essa pandemia. Foi submetido a ela. E eu vou contar um lance que nos marcou muito. Há uns 15 dias atrás, uma senhora parou o carro com 2 meninas, depois nós soubemos, com 7, 8 anos de idade, perguntando se aceitávamos donativos de moedas. E aceitamos, é claro, qualquer donativo é bem-vindo. Então, as menininhas chegaram com seus cofrinhos e entregaram moedas. Só que a senhora foi no carro, trouxe uma lata maior e entregou. Minha gente, tinha R$ 786 de moedas. Olha só. E as menininhas, depois falou a avó, se interessaram muito em ir levar o donativo para que nós pudéssemos atender os que sofrem, e nessa época a crise é muito maior, a necessidade de alimentos é muito maior. Então, isso nos marcou muito, porque foram 2 meninas. É como o Chico falou, abrindo um parênteses, segundo a palavra dele, vários espíritos luminares da ciência, das artes, da música, da literatura, da poesia, já estão reencarnados na Terra, preparando a humanidade do 3º milênio. E ele falou mais, o nosso Chico, que a partir do momento em que o homem colocar uma base na Lua, uma base lunar, nós vamos entrar em comunicação com os extraterrestres. E nós sabemos, pela informação da mídia, que os Estados Unidos já estão pensando em 2026 em enviar uma
tripulação até a Lua. Então, vejam, porque o Chico também ele tinha a mediunidade da presciência. Ele sabia, ele saía do corpo a hora que ele queria. Eu só conheço 2 pessoas que fizeram isso na vida de encarnado. Ele e Eurípides Barçanufo. Saíam do corpo a hora que eles queriam. E o Chico vaticinou muitas informações que estão sendo acontecendo e que vão acontecer mais na vida. Então, vejamos agora, voltando ao assunto, uma das vantagens para aquele que pratica a caridade. Vejamos, o homem é, por natureza, egoísta. É nossa índole. Nós somos egoístas por natureza. Quando nós praticamos a caridade material, é uma forma que nós temos de nos exercitarmos na prática do desprendimento dos nossos bens materiais. Cedo ou tarde, o que vai acontecer? Vamos nos separar de nossos bens materiais. Por que não se ir habitando a fazê-lo desde já, praticando essa prática? É como disse Cornélio Pires, com bom humor. Foi lenta e dolorosa a morte de Antônio Sampaio, quis levar consigo o cachorro e o papagaio. Outro aspecto importante da caridade é que aquele que assume um compromisso, que se dispõe a ir, como nós falamos no início, a determinado dia da semana realizar um trabalho no campo da caridade, muitas vezes ele terá que lutar entre esse ideal fraterno e a tentação das coisas materiais. Um filme, uma peça de teatro, um passeio, um jogo de futebol. Vencendo a tentação, o que acontece? Sem que ele perceba, ele vai se autodisciplinando. E, na medida que persevera, esses esforços serão cada vez menores. O Chico ia muito à periferia, lá em Uberaba. E ele chegava a dizer que se um dia ele tivesse que escolher entre ir junto aos pobres e a psicografia, ele ficaria com os pobres. Certa feita, ele entrou na casa de um rapaz na véspera do Natal. E o rapaz tinha uma cabeça grande, não saía da cama, não falava, e ele batia incessantemente. Ele era forte, muito forte fisicamente, e ele batia incessantemente com a cabeça na parede, a ponto de ficar cheio de galos na testa diante daquele alto sofrimento que ele se impunha. Então o Chico esclareceu. Ele foi um general de muito talento e fama na Segunda Guerra Mundial. Ele era um estrategista. Então ele fez cair coletividades imensas pela sua direção, da sua inteligência para a violência, para o cultivo do mal. Então, ele se autopuniu, olha a consciência aí entrando. Ele se autopuniu, além de ter aceitado uma encarnação com aquele corpo físico, com aquela lesão, ele se autopunia dando cabeçadas na parede. Então, um grupo de senhoras que estava com o Chico comentou: o Chico, não seria melhor fazer uma reunião de desobsessão? E o Chico, então, surpreendentemente, disse: nesse caso, quem puder, nós já praticamos uma caridade, além da disciplina, olha só, outras virtudes. Nós vamos encarando sob novo prisma os nossos problemas. Nós vamos ficando mais otimistas. Torna-se de mais fácil solução. E nossas preocupações começam como que a dissolver-se. Porque nós observamos que tem muitas pessoas
com problemas muito maiores do que os nossos, com sofrimentos, com dores que nós talvez não suportaríamos. E as pessoas suportariam aquela, como uma senhora lá na periferia de Uberaba, que ela amarrava o estômago com um tecido, uma roupa, o que fosse, para diminuir a dor que a fome de ficar 2, 3 dias sem comer passava para o seu organismo. E o Chico, quando chegava lá e perguntava: como vai, minha filha? Eu vou bem, graças a Deus. Era incapaz de uma palavra de revolta, de arrependimento. Como disse Maria da Conceição no livro, se não me engano, Vozes do Grande Além, ou Instruções Psicofônicas, que foram livros que o Chico, da psicofonia do Chico, que era gravada nas reuniões de desobsessão e que depois se transformaram nesses 2 livros, que eu acho que todo espírita deve ter na sua cabeceira, pelo menos esses 2 livros. Então, Maria da Conceição disse uma vez, deixou uma mensagem dizendo: por felicidade minha, olha só, por felicidade minha, eu sofri fome, frio, desprezo dos meus semelhantes. Porque ela foi uma pessoa muito influente na Inquisição na Espanha e fez cair muitas pessoas pelos conchavos políticos que ela exercia, voltada para o mal. Então, era comum, vejam, o que nos parece punição não é punição, é lição. Nós podemos tirar do sofrimento uma lição chamada aprendizado. Então, ela muitas vezes desdobrada ia até o Chico e pedia: Chico, pelo amor de Deus, leva uma bolsa de alimentos para mim, porque eu não posso desencarnar agora. Eu tenho que ficar mais tempo no corpo. E umas 2 ou 3 vezes aconteceu isso. Ela se viu fora do corpo, indo ao Chico pedindo esse auxílio. E, certa feita, nós estávamos em Uberaba conversando com um amigo e a gente perguntava por aqueles companheiros trabalhadores que a gente não encontrava mais lá em Uberaba. Então, ele respondeu: olha, quando fulano ou fulana desapareciam, o Chico dizia: foi a sombra que levou, foram as trevas que levaram o trabalhador espírita do seu compromisso. Então, é importante considerar também que quando nós prestamos um auxílio a alguém, seja que de natureza for, essa pessoa, olha a importância, ao sentir-se satisfeita, emite automaticamente um pensamento de gratidão, que, obedecendo a leis físicas ainda pouco conhecidas, propaga-se imediatamente em direção do benfeitor, envolvendo-o em agradável sensação de paz e bem-estar. Então, pelo que nós anotamos até agora, a prática da caridade muda o homem. É tão importante que muda o nosso destino. Daí está escrito no Evangelho um capítulo: fora da caridade não há salvação. Então, meus amigos, caminhando para o final dessas desordenadas ideias, nós podemos dizer que são inúmeras as formas de caridade que nos transformarão em novo homem. Olha outro aspecto também pouco conhecido. Se patrões tratarmos bem os subordinados, se empregados dispensar gentileza ao chefe, tratar com simpatia e atenção os companheiros de trabalho, até mesmo auscultando os seus problemas,
tendo sempre uma palavra de carinho e de esperança. Tudo isso, gente, é uma forma de caridade. Quanta gente que de manhã, se perguntarmos segunda-feira, vai para onde? Eu vou para a guerra, vou para a luta, como se o trabalho fosse uma coisa contra uma coisa maléfica, quando é através do trabalho que nós progredimos. Então, olha aí, quanta caridade a gente pode praticar, sendo uma pessoa simpática, amena, junto aos nossos irmãos de trabalho, seja onde for, na escola, na faculdade, seja onde for. Porque a caridade, disse o nosso doutor Bezerra de Menezes, será sempre o traço de união entre o discípulo e o mestre, entre a criatura e o Criador. Todos somos necessitados da caridade alheia. Todos podemos ser mensageiros da caridade. Vamos pensar nisso. E nós, caminhando para o final, nós vamos deixar uma palavra de Emmanuel no livro Inspiração. Diz o nosso benfeitor: dá sempre do que tenhas, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que dar pouco é deteriorar o que se tem nas garras da sovinice. Serve sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior que servir pouco é não ter utilidade para ninguém. Trabalha sempre, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que trabalhar pouco é afundar-se a pessoa no inércia. Auxilia sempre para o bem de todos, que pouco, que seja pouco, de vez que muito pior que esperar pouco é naufragar nas sombras do pessimismo. Estuda sempre, ainda que seja pouco, porque, porquanto muito pior que estudar pouco é acomodar-se a criatura nas trevas da ignorância. Pratica a humildade sempre, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que pouca humildade é petrificar-se alguém na frieza do orgulho. Exercita a paciência sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior que pouca paciência é residir a pessoa no espinheiro da irritação. De tudo que seja bom e útil, belo e nobre, é conveniente realizar sempre mais, porque quanto mais fizermos nas áreas do bem, mais amplamente receberemos os bens da vida. Entretanto, se não pudermos realizar o máximo, atendamos pelo menos ao mínimo do que possamos fazer. De vez que todo muito depende do pouco a fim de começar. É como disse o poeta: dá de ti o quanto puderes, o talento, a energia, o coração. Dá de ti para os homens e as mulheres o que as árvores dão e as fontes dão. Dá de ti o sapato que não queres, ou a capa que não usas no verão. Dá de ti do que fores e tiveres, o talento, a energia e o coração. Darás sem refletir, sem ser notado, de modo que a ninguém deva dinheiro ou gratidão. E notarás um dia que viveste fazendo economia de talento, energia e coração. Meus amigos, nós somos afortunados na religião pelo fato de sermos espíritas. Não que tenhamos virtudes acima das pessoas, mas não, porque nós sabemos que a vida continua, que a vida vai muito além da morte física. Como disse um espírita desencarnado, 18 dias depois de ter desencarnado, feliz, ele veio até o Chico e falou: então a morte é isso? Uma porta que se fecha para um passado e uma porta que se abre para o futuro? Então vamos pensar nisso. Vamos praticar a caridade, seja pela gentileza, pela boa vontade. Tem gente que é arauto do pessimismo, gente. Não existe pior palavra do que o não.
O não é a pior palavra que existe. Ah, não sei. Ah, não posso. Não tenho tempo. Já observaram que as desculpas sempre são depois do não? Ah, não, não, eu sou imperfeito, não consigo. Não, gente, que é isso? Vamos substituir. Eu não sei, mas eu vou tentar. Olha aí, o otimista como é diferente. Já o pessimista diz, não, eu não vou fazer não, porque eu sou muito imperfeito. Bem que eu gostaria, mas eu sou imperfeito, não sei. Olha a diferença da colocação das proposições da pessoa antes da adversativa. Mas eu gostaria de fazer, mas ninguém me convida, ninguém me chama. Eu não sei, mas eu vou estudar para aprender. O Chico, certa feita, deu um livro para uma senhora analfabeta. Ela ficou emocionada. Olha só, se sou eu que dou o livro, talvez até ela ficasse chateada por saber que eu sabia que ela não lia. E o Chico sabia que a criatura não sabia ler. Ela ficou emocionada e determinou-se. Eu vou aprender a ler para enviar uma carta ao Chico agradecendo esse livro, essa gentileza. Ela aprendeu a ler, enviou a carta e, segundo o Chico Xavier, tornou-se o guia reencarnado daquela família, a líder espiritual daquela família. Então, vamos pensar nisso. Vamos ver os diversos ângulos da caridade. Como nós dissemos no início, com falar os benfeitores, nem não há quem não possa fazer a caridade. Eu já contei essa história, fechando efetivamente, da uma criatura que foi Miss Guanabara, aqui na cidade. Então, nós podemos imaginar a beleza física dessa criatura. E ela foi tomada pela hanseníase, deformada, cega, mas era espírita. E ficava o dia inteiro no telefone consolando pessoas lindas, saudáveis, ricas e famosas, mas que não tinham felicidade porque tinham o tédio e a hora vazia na sua economia espiritual. O Chico era doente e, no entanto, consolou e curou muitas pessoas saudáveis que sofriam de inquietações. O Chico era pobre e, no entanto, ele atendeu ricaços do Brasil inteiro que iam lá, de aviões até particulares, para receber, na esperança de receber uma mensagem de um parente próximo. O Chico não tinha títulos universitários, estudou até o 5º ano primário, e, no entanto, ele atendeu a muitos titulados, muitos bacharéis. Então, meus amigos, vamos pensar nisso. Fora da caridade não há salvação. O princípio central da lei de Deus é a evolução. Pensemos nisso. Então, muita paz a todos, tenhamos uma paciência, esperança e otimismo para enfrentarmos essa crise, porque, se olharmos para trás, já faltou mais. Agora é uma questão de confiar e esperar. Muita paz a todos, uma noite com Jesus. Muito obrigado pela oportunidade.